Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí ele vai agora dar algumas instruções práticas, para a nossa vida. E no versículo 12 ele diz: todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer lícitas? São legais, não são proibidas. Mas nem todas as coisas convêm. O que é isso? Por exemplo, eu posso andar do jeito que eu quiser? Sim. Mas não vou perder a salvação com isso? Não, porque salvação ninguém perde. Uma vez selado com o Espírito Santo de Deus, o Senhor disse que daria o seu Espírito e nunca mais o Espírito Santo sairia daqueles que o recebessem. Então é impossível. É simplesmente impossível um crente ser descartado agora por Deus. Ele pode não servir como um testemunho mais, né? Então, aí todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Por quê? O que eu vou fazer na vida pode não ser adequado para eu ser um testemunho útil e fidedigno para Deus. Porque o mundo está olhando para nós. Quando Cristo esteve aqui, ele era o testemunho de Deus na terra. Agora ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Ele está por nós diante do Pai. E nós estamos aqui na terra, no lugar de Cristo, diante dos homens. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então tem coisas que não convêm, não é? Alguém fala, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu recebo todo dia. Posso tingir o cabelo? Posso pintar a unha? Pode, né? Quando a pessoa pergunta assim, eu posso beber vinho? Eu respondo, até 5 litros. Então não é assim que perguntam. Geralmente perguntam assim, a sua religião permite beber vinho? Eu digo, sim, até 5 litros. Aí já acaba a conversa, né? Mas então o primeiro caso aqui é de você poder ou não coisas que são lícitas. Porque algumas coisas não convêm. Não é que são proibidas. Elas não convêm. E como eu sei o que convém ou não? Bom, aí você tem que andar no conhecimento da palavra e também com o seu desconfiômetro ligado, né? Você vai na casa de uma pessoa muito chique, não convém você comer com a mão, né? E tacar a mão no prato. Quer dizer, se essa pessoa muito chique for na Índia, aí você tem que tacar a mão no prato, porque eles não usam talheres na Índia, né? Eles comem, pega a comida no prato, pega o arroz, o macarrão, o feijão e põe na boca a comida no prato. Em alguns países árabes também. E é por isso que em países árabes, quando a pessoa rouba, quando um ladrão é pego, ele tem a sua mão direita cortada. E por que isso? Porque naquela cultura, naquela sociedade, ele come com a mão direita, mas ele se limpa com a mão esquerda. Então ele tem lá uma latinha com água, então quando ele defeca, ele limpa com a mão esquerda. E se ele tem a mão direita cortada, é extremamente desagradável e desonroso para ele ter que comer com a mesma mão que ele usa para se limpar. Vê que interessante que são as coisas, né? Mas indo na casa de um ocidental, você não vai comer com a mão, né? Porque você pode... Eu me lembro, meu pai tinha uma casa de férias, quando eu era garoto, numa cidade chamada Águas da Prata, que fica logo antes, indo aqui de Limeira, logo antes de Poços de Caldas. Ele tinha uma casa lá de férias, que é uma estância hidromineral, tem águas minerais. Bom, quem já bebeu água prata, é de lá que vem a água prata, né? Mas lá tem várias fontes diferentes, com diferentes sabores também. Tem uma água que você toma, parece que você bebeu um ribeirão de esgoto, porque um gosto terrível de enxofre. Então cada água tem a sua qualidade terapêutica. E eu lá, a gente passava as férias lá, e eu fiquei amigo de um garoto, que a minha idade, eu tinha 10 anos, acho, mais ou menos 10 anos. E eu fiquei amigo de um garoto de São Paulo, os pais dele tinham casa lá, mas ele era muito rico, o pai dele era dono de uma indústria
acho que era uma indústria de molas de automóveis em São Paulo. Tinham fazendas ali na região, e a casa dele era muito bonita, na cidade tinha uma casa muito bonita. Então eu andava a cavalo com ele, a gente alugava a cavalo, né, e andava, e passeava, conversava e tal. Aí um dia ele me convidou para ir almoçar na casa dele. E eu sabia que ele era muito chique, que a família toda era muito rica, muito chique. Eu fiquei morrendo de medo, né, de dar fora. Então eu fui lá na casa dos pais dele, lá em Águas da Prata, e tinha um rapazinho que ficava, o nome disso antigamente era pajem. Pajem era tipo assim, você tinha as cozinheiras na casa, você tinha as governantas, você tinha as arrumadeiras, tá? E tinha o pajem, que era tipo de um mordomo menor, não é? Então ele ficava, tinha aquela mesa comprida, a família inteira na mesa, e ficava esse carinha de pé, assim, num canto, porque qualquer coisa que precisassem, ele que corria providenciar. Eu lá, nervoso que só, né? Então eu fui, almocei, eu olhava, tudo que as pessoas faziam, eu fazia igual. O que a pessoa comia, eu comia igual. Eu fazia tudo igual. Não errei em nada. Até que veio a sobremesa. Veio uma tigela de mangas já descascadas. Aí eu olhei e falei, e agora? Aí fiquei esperando, né? Daí cada um pegou uma manga, pôs no prato. Aí eles pegaram a manga com as mãos, porque acho que tinha um lugar para lavar os dedos depois. É que nem alguns restaurantes chiques que você vai, que vem um guardanapo enroladinho assim, fumegante, né? Porque ele é fervido na água, que é para você limpar as mãos, né? E vem uma lavanda também, que é uma tigelinha com uma água perfumada, para você pôr a mão lá e depois você pega esse guardanapo. Eu estou rindo porque tem um tio. Eu tinha um tio fazendeiro, e ele uma vez pegou um capataz lá na fazenda e levou para São Paulo, num restaurante chique. E quando veio esse rolinho fumegante, veio num pratinho, né? O capataz pegou garfo e faca e começou a tentar cortar o rolinho. Não é para cortar, isso é guardanapo. Só que fosse alguma panqueca enrolada. Mas aí veio aquela mangona grande, manga bourbon, acho que é aquela grandona. E eu olhando, todo mundo pegou na mão e começou nhoque na mão, né? Eu falei, bom, é por aí mesmo que eu vou, né? Peguei, mas eu estava tão nervoso que eu apertei demais a manga. E quando eu apertei muito a manga fez vup, e caiu dentro, entrou pela minha camisa. E aí eu precisava ficar procurando a manga por baixo da camisa para poder tirar. E todo mundo rindo, morrendo de rir de mim. Eu estava querendo me esconder, queria enfiar embaixo do tapete. Então, quando você faz as coisas, procure fazer aquilo que convém para não escandalizar. Por exemplo, alguém me escreveu a semana, um cara fez um vídeo, olha só, teve um cara que fez um vídeo, o título do vídeo é assim, Mário Persona bebe cerveja. Olha que edificante que é o vídeo, né? Eu acho que eu falei em algum lugar que eu, às vezes, para comer uma pizza ou numa refeição, não beber socialmente, mas numa refeição eu tomo vinho ou tomo cerveja. E aí ele fez um vídeo. Imagina o que esse cara tem na cabeça. Porque não pega o evangelho, usa o vídeo para pegar o evangelho. Vai ficar examinando quem bebe o quê. A cerveja já tinha no Egito. Provavelmente Moisés bebeu cerveja no Egito. Eles tinham cervejarias lá, produziam cerveja no Egito. E o vinho, então, todo o Oriente Médio, né, bebia vinho. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi produzir 6 talhas de pedra de 100 litros cada uma de vinho. São 600 litros de vinho para um casamento. Devia ter gente para dedéu nesse casamento. 600 litros de vinho. Por isso que alguém me escreveu e falou assim, mas Mário, o senhor incentivava a embriaguez? Não, porque aquilo fazia parte da alimentação no Oriente Médio. O vinho fazia parte da alimentação. Então, agora, o que eu ia falar é isso, né? Se vem um irmão aqui em casa, eu vou almoçar ou vou jantar, e eu vou tomar um vinho, como eu aprendi a tomar com meu pai desde pequeno. Meu pai tinha um garrafão de vinho do lado da mesa, filho de italiano, né?
Aí eu pergunto pro irmão, falo assim, você toma vinho? Não, não tomo. Ah, tá, então vamos tomar um suco? Vamos tomar um suco. Porque não convém eu, ali naquele momento, diante de uma pessoa que tem alguma restrição a algo, né, ao vinho, não convém eu fazer isso só para querer me exibir para ele. Então é muito importante saber disso, que as coisas... Por exemplo, é proibido eu ir a uma festa? Depende. Depende da festa, depende do lugar, depende das pessoas. Eu tenho que analisar para ver se convém ou não. Percebe? É proibido eu ir ao carnaval? Proibido não é. Mas não convém. Qualquer cristão que tenha um pouco mais de bom senso vai saber que não convém. Porque ele vai aparecer depois na internet, lá alguém vai filmar ele lá, pulando no meio da moçada toda lá. Então não convém. Ah, mas eu vou lá para evangelizar. Alguns grupos de pessoas que se dizem cristãs vão ao carnaval, fazem blocos evangélicos, com o argumento de que vão lá evangelizar. Isso é que nem você querer ir numa casa de meretrício, numa zona de prostituição, com o argumento de que você vai lá evangelizar. Vai? Não vai. Para começar, quando virem você entrando, já vão falar assim, olha lá, onde o Mário vai? Onde ele frequenta? E ainda toma cerveja. Então, certas coisas você vai ter que fazer no reduto do seu lar para não escandalizar alguns irmãos que têm essas restrições. Agora, então, saber se convém ou não convém, isso é um tino, né, que você vai ter que ter que vai ter que adquirir, né, através da leitura da palavra, do convívio, da comunhão com o Senhor e da comunhão com os irmãos também. E depois ele fala uma segunda coisa que começa com a mesma palavra, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E outro passo agora é, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não me deixarei dominar por nenhuma. Então, por exemplo, se é lícito um cristão beber vinho, não é lícito ele se deixar dominar pelo vinho. Tem até um versículo que fala nisso, você quer ver? Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O versículo que eu queria encontrar é um outro que fala quando o vinho olha para você. Eu acho muito interessante o jeito que ele coloca, quando o vinho olha para você. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Provérbios capítulo 23, versículos 31 ao 35. Então, nesse sentido, nós não devemos nos deixar dominar, nem pelo vinho, nem pelo dinheiro, nem pelo status, nem pelo trabalho. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se o meu trabalho está me dominando, está errado. Ah, mas trabalhar não tem que trabalhar. Mas se ele agora exerce um domínio sobre você, que você não tem mais controle, está errado. Não é? Um esporte, por exemplo. Se você deixa de ir à ceia do Senhor no domingo para assistir o jogo do seu time, está errado. O seu time é mais importante que o Senhor e a ceia. Não é? Então, quando qualquer coisa vai tentar me dominar, eu tenho que pisar no freio. Peraí, epa. E isso também diz respeito às coisas que viciam, né? O álcool vicia, beber vinho não é pecado, embriagar-se é pecado. É pecado embriagar-se, porque a pessoa perde
perde o sentido de si mesma, ela não tem mais controle. Por isso que fala dos reis aqui, né? Que ele não pode se beber para não perder o senso das coisas, não saber julgar direito. Por isso que a gente não bebe para dirigir, por exemplo, né? Não se pode beber e dirigir, porque os seus sentidos ficam retardados. Você já não responde na mesma velocidade para uma decisão que tem que tomar rápida. Frear, desviar de alguém, alguma coisa assim, porque o seu cérebro está enebriado. Enebriado é narcotizado, anestesiado pelo efeito do álcool. Aí ele continua, no versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O alimento é uma coisa que ele levanta aqui também, né? Comer é pecado? Não. Comer não é pecado. Mas o glutonaria é pecado. Comer demais é pecado. Porque ele está deixando muito claro, o alimento é para o corpo, para o estômago. E o estômago para os alimentos. Essa relação só existe aqui na Terra. Nós não vamos ter estômago para alimentos quando estivermos na glória. Nós não vamos ter que comer para poder sobreviver. Não. Mas aqui, então, nós temos que saber quanto eu posso comer, quanto eu devo comer. Né? Se eu for chupar manga, quanto eu devo apertar aquela manga. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, porque essas coisas são passageiras, são para a nossa subsistência aqui. Se eu dou um valor a elas maior do que a pura subsistência, se eu como por, sei lá, como objetivo de vida, né? Não é isso, eu estou errando. Eu estou sendo como um animal. Os animais que comem com objetivo de vida, porque o animal... Qual a vida do animal? É nascer, crescer, comer, procriar e morrer. É só para isso que o animal existe, né? E servir ao homem também. Deus criou os animais para nos servirem. Tem até aquele caso muito interessante eu preguei uma vez sobre isso, uma vespinha que dá num figo, e ela faz um furinho no figo, e lá dentro ela bota os ovos. E aí dos ovos nasce uma vespinha, e essa vespinha ela tem que abrir caminho pelo figo, sair para fora, achar outra vespinha, acasalar e morrer. E muitos insetos são assim, né? Você tem lá a efêmera. A efêmera é um tipo de um pernilongo de brejo, assim, que ela só vive acho que um dia, não sei, né? Acho que é só 24 horas. Mesmo o macho da vespa ou da abelha, que sai para fecundar uma abelha, ele morre depois também. Então essa é a vida dos animais. Nós não somos animais, nós somos criaturas feitas à semelhança de Deus. E nós temos que ter uma vida diferente, com outros objetivos. Então os alimentos um dia terminam, o estômago também termina. Porque no céu nós não vamos precisar de estômago, e nem de alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, no versículo 13 de 1 Coríntios 6. E agora ele vai mais longe. Eu falei que a vida do animal é comer, procriar. Então vem a segunda parte agora. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mas por que surgiu a prostituição? Porque tudo desandou quando o pecado entrou no mundo. Deus tinha dado ao homem o desejo sexual. Isso vem de Deus. O prazer sexual vem de Deus. Deus falou, crescei e multiplicai-vos. Existe aquela ideia errônea, né, que acho que deve ter vindo do catolicismo, de que o sexo é pecado. Não. Lá no Éden o Senhor falou, crescei e multiplicai. Ele abençoou a relação sexual entre marido e mulher. Não com todo mundo, né? Mas aí vem a prostituição, que é um descontrole e é um desequilíbrio daquilo que Deus instituiu. Da mesma forma como vem a glutonaria, que é um descontrole. A pessoa come sem parar.
ou bebe sem parar. Tudo isso é descontrole. Por causa do pecado que entrou no mundo, e a nossa carne hoje, ela foi arruinada pelo pecado. Então, o corpo não é para prostituição. Como é que eu uso o meu corpo? Não é para prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que interessante essa relação. É uma via de mão dupla aqui. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Por quê? Porque Ele quer usar esse corpo. O Senhor quer usar o meu corpo. O que eu vou fazer com o meu corpo? Vou desperdiçar o meu corpo? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.